descreve o perfil de um vinho, é habitual ouvir-se expressões como este vinho é muito macio, tem os taninos equilibrados ou este vinho é muito tânico. Mas afinal, o que são os famosos taninos? Qual o seu papel no vinho? Tecnicamente falando, os taninos são polifenóis, isto é, substâncias orgânicas, que têm como principal característica a capacidade de se ligar a proteínas, promovendo a sua precipitação. A grande maioria dos taninos encontra-se na parte exterior de vários tipos de plantas e funcionam como um mecanismo de defesa das plantas contra pragas e predadores, pois como apresentam um sabor amargo e causam uma sensação de adstringência, acabam por inibir o ataque de insetos. Por isso, quando estamos perante um vinho com muitos taninos, significa que geralmente é adstringente. No entanto, como já vamos ver, este não é de todo o único efeito dos taninos no vinho. Podemos encontrar taninos numa série de alimentos, como nas folhas de chá, em nozes e amêndoas e outros frutos secos com casca, no cacau, na canela e outras especiarias e em frutas como a pera, a maçã, a romã, o açaí e, claro, nas uvas. Nas uvas, os taninos concentram-se sobretudo na película e nas grainhas. Também no engaço do cacho de uvas, que é a parte lenhosa que sustém os bagos, e a menor percentagem na polpa. Desta forma, os taninos que encontramos no vinho são os taninos condensados, provenientes das uvas, e os taninos hidrolisáveis, que são provenientes de fontes externas, como as barricas de madeira utilizadas para estagiar o vinho. É habitual encontrar mais taninos nos vinhos tintos do que nos vinhos brancos, pois nos vinhos tintos a fermentação das uvas inclui todos os elementos do bago, enquanto que na grande maioria dos vinhos brancos a fermentação é feita apenas com o mosto das uvas. Também existem castas que naturalmente são mais ricas em taninos, como por exemplo o Cabernet Sauvignon, o Nebbiolo ou a casta Baga, e outras castas que apresentam uma menor concentração desta substância, como por exemplo o Pinot Noir. O principal efeito dos taninos no paladar é o ressecamento da boca, que tecnicamente é chamado de adstringência e que popularmente chamamos de boca encurtiçada. Isto acontece pois os taninos têm a propriedade de precipitar proteínas e como a saliva é rica em proteínas, responsáveis por lubrificar o palato, eles acabam por inibir essa lubrificação, provocando a sensação de adstringência. Também são responsáveis pelo sabor amargo. Estes atributos não dependem só do tipo de taninos, mas também do seu grau de maturação. Taninos verdes, pouco maduros, acabam por causar a sensação de amargo e adstringência, enquanto que taninos maduros acabam por provocar uma adstringência reduzida. Desta forma, quando se descreve a textura de um vinho, são utilizados uma série de adjetivos que tentam transmitir a sensação provocada pelos taninos, como áspero, rústico ou adstringente, quando estamos perante taninos mais verdes, e macio, aveludado ou sedoso, quando estes são mais maduros. Outras características do vinho têm influência na forma como se sentem os taninos na boca. Por exemplo, a acidez aumenta o gosto amargo e a adstringência, enquanto que a doçura do vinho diminui essas sensações. É importante perceber que os taninos não são um defeito do vinho, muito pelo contrário, são fundamentais para dar textura, complexidade e longevidade ao vinho, permitindo que vinhos tintos envelheçam bem durante décadas. Com o tempo, os taninos mais verdes e amargos vão se polimerizando, criando longas cadeias entre si, fazendo com que se sintam mais suaves e menos agressivos. Por exemplo, neste Adega Maior Reserva do Comendador Tinto 2015, os taninos estão bem presentes, tornando o vinho mais complexo e interessante de beber. Conheça este e outros vinhos na nossa loja online ou utilize os vinhos que tiver disponíveis em casa e explore a sensação provocada pelos taninos. Deixe-nos os seus comentários e sugestões e abra os sentidos!